Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde, alegria para você. Como diz as Escrituras, a alegria do Senhor é a nossa força, minha gente. E também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí, literalmente podemos pegar esse texto para nós, né? De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba. Estamos aqui sempre com a palavra de fé, de esperança e sempre mostrando o caminho certo, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então seja bem-vindo, bem-vinda a todos que estão conectados aí já pelas ondas amigas do rádio, também pela internet, né? Com a internet a gente vai mais longe. Isso é bom demais. Espero que você esteja bem, espero que você esteja animado, espero que você esteja com a fé boa, bem calibrada, né? Uma fé boa, gostou dessa? Calibrada? Você sabe que o carro, né? Se o pneu tá murcho, não tá bem calibrado, ele corre menos, gasta mais combustível, né? Então tem tudo isso, né? Você já parou? Acho que eu nunca falei isso, acho que é a primeira vez, né? É bem interessante isso, né? O pneu tá murcho, então o que acontece? O carro não vai correr a contento, pode estragar o pneu e ainda gasta mais combustível e outras coisas mais, né? Eu não sou mecânico, mas não precisa ser mecânico para entender um pouquinho disso, né? O basicão aí, né? Não é verdade? Então é isso, né? Você tem que estar com a fé bem calibrada aí para você caminhar melhor, né? Para você caminhar melhor, para você desenvolver melhor, para você sempre estar indo para frente, né? Sempre prosseguindo para o alvo, crescendo. Como diz o apóstolo Paulo, né? Ele fala isso para a gente, né? Ele fala, ó, caminho para o alvo. Ele tinha um alvo. Ele sabia o que ele estava seguindo, né? Ele não estava ali, ele não estava desorientado, né? Ele estava sendo guiado por Deus ali. Então é isso aí. Então a mesma coisa é com a gente, né? Está escrito aqui, ele fala aqui em Filipenses, capítulo 3, o verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Olha que legal, né? Tá entendendo? É isso aí. Ele diz também, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha que legal, né? Então prossiga para o alvo, siga a fé, siga os princípios da palavra, seja uma pessoa feliz e com a fé, como eu disse, bem calibrada, né? Tá certo? Quem sabe hoje você vai calibrar, né? Você tá parando aqui no posto da fé. Opa, hoje tá tudo assim, vamos basear aqui que nós somos o seu posto da fé, né? O posto da fé. Então quando precisa de combustível, você vai no posto de combustível, não é verdade? Lá também tem, lá sempre, todo posto vai ter geralmente ali algo de encher pneu, né? De calibrar os pneus do carro, né? Então é isso aí, né? Então às vezes aqui tem sido para você, nessas manhãs de fé e milagres, um posto da fé, né? Aqui você é abastecido, né? Aqui você é bem calibrado nos princípios da palavra e se você seguir os princípios, você vai longe aí, sempre caminhando, tá certo? Com Jesus. Salmo de número 55, verso 1, Davi diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Olha só, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Davi diz também no Salmo 55, verso 16, 17, ele diz: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Uau! É lindo isso aqui, né? Então eu aprendi, inclusive, a letra tá pronta aqui, ó. Tem uma canção que diz assim, tá aqui no Salmo 55, verso 17, a canção é assim, ó: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei,
De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei. E Deus ouvirá minha voz, e Deus ouvirá minha voz, e Deus ouvirá minha voz, e Deus ouvirá minha voz. Aí você acelera. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei. Vamos lá! De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei. O que vai acontecer? E Deus ouvirá minha voz, e Deus ouvirá minha voz, e Deus ouvirá minha voz, e Deus ouvirá minha voz. E assim você canta o dia inteiro, só isso. É fácil, né? A letra está na Bíblia. Salmos 55, verso 17. Olha que legal. Então seja muito bem-vindo aí ao agir de Deus. Tem palavra profética, estamos aí nos primeiros dias, né? De dezembro, hoje já é o terceiro dia, né? Estamos no dia 3. Hoje o terceiro dia, hoje é dia 3 de dezembro, hoje é uma quarta-feira especial para a gente dar glória a Deus, para a gente agradecer, para a gente exaltar o nome de Jesus, né? Que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então seja bem-vindo, pessoal. Mensagem de Deus para o seu coração. Momento profético, momento da palavra. Então fique bem conectado, bem prestando atenção, porque Deus vai entregar algo para você. Você não me ouve por acaso. Eu acredito em planos de Deus, propósito de Deus. Nada é coincidência, é um propósito divino. E estamos declarando e profetizando uma mensagem profética. É interessante que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nela a gente vê aqui que Deus honra, preste bem atenção, Deus honra uma voz que crê. Deus honra uma voz que crê. Existe, gente, forças espirituais tremenda numa oração profética. Uma delas, que a oração profética, ela ativa promessas adormecidas. Há palavras de Deus sobre a sua vida, esperando, sabe o quê? Está esperando apenas uma declaração de fé. Tipo, seja feito. Quando você diz amém para algo, você está concordando com aquilo que foi dito. Então, a oração profética, ela desperta destinos. É muito forte isso aqui. Mas a oração profética também, ela confronta o invisível. Isso mesmo. Ela quebra cadeias que não são vistas. Ela interrompe ciclos espirituais e ela desarma ataques antes mesmo que cheguem. Como diz o Salmo 91, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, à minha tenda, diz a palavra. Então, por isso, a importância de você estar alinhado com a palavra de Deus. Entendeu? Não é uma palavra humana, é uma palavra de Deus, é algo sobrenatural. Porque a oração profética também, ela abre caminhos onde não existe estrada, minha gente. Isso mesmo. Quando você ora profeticamente, não está apenas fazendo um pedido. Você está governando com Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Você está governando com Cristo. Jesus diz, eis que vos dou poder. É isso, você tem que entrar na frequência do Espírito Santo, da fé, da unção do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus. Então, quando você ora profeticamente, você não está apenas fazendo um pedido, você está governando com Cristo, declarando que a realidade precisa se alinhar ao propósito divino. Jesus diz em João 15:7, se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, de vos será feito. Então aprenda a profetizar a oração profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando você declara algo na fé e diz, a minha família vai ser salva, é uma maneira de você profetizar isso e plantar a semente da fé e da oração profética. Certa ocasião, Josué fazendo ali uma convocação, uma conversa com o povo, Josué disse o seguinte: pessoal, vocês vão ter que definir que Deus vocês vão seguir. Porém, eu e a minha casa já decidimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué se posicionou. O que está faltando com muitos filhos e filhas de Deus? Eles não estão se posicionando em Cristo. E eles ficam aí fora dos propósitos de Deus. Isso é muito sério o que eu estou ensinando para você. Está entendendo? Você tem que aprender a se posicionar espiritualmente. Se posicionar não é você discutir com as pessoas, não é você impor a sua fé nos outros. Não é isso, não é posicionar. É você tem que se posicionar. Quem você é, quem você está seguindo, quem você crê. Está entendendo? E posicionar, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não precisa falar isso para os outros. Fale para você mesmo, fale para Deus, declare, profetize. Está entendendo? Então a oração profética, gente, é o lugar onde a fé se torna voz. Está entendendo? A fé se torna voz. Há um poder na palavra dita, há um poder na voz, aquilo que a gente fala, há uma unção. Enquanto eu estou ministrando essa palavra, tem gente sendo curada agora, tem gente sendo tocada pelo poder de Deus, tem gente, eu acredito que Deus está fazendo alguma cirurgia espiritual na vida de muita gente neste momento, porque há uma unção profética para milagres criativos, aleluia. Então, meu amado e minha amada, onde a autoridade se manifesta e onde Deus transforma impossíveis em testemunhos, então você precisa hoje ainda, você precisa levantar a sua voz com ousadia e declarar: eu chamo à existência tudo o que Deus já determinou, nada ficará retido, nada ficará travado, o céu governa a minha história, porque quando a fé profetiza, aleluia, o céu responde, oh, aleluia, há uma unção, meu Deus está forte, o que Deus está falando comigo, o que Deus está falando com você no dia de hoje, creia, creia no poder da palavra profética. Mas tem algo tremendo que eu vou continuar falando aqui para você, preste atenção. Quero ser profeta para você que crê, para você que acredita na palavra profética. Aqui eu estou nessa primeira parte, eu estou te ensinando, eu estou te motivando, eu estou te encorajando, eu estou tentando te inspirar a você andar pela palavra, pela voz profética, aquilo que Deus coloca no teu coração, aquilo que Deus ministra sobre você, você vai declarar, você vai falar. Nós podemos mudar o mundo quando nós entendemos essa palavra profética, entenda isso. E o primeiro mundo que temos que mudar é da nossa vida, é do nosso lar, é da nossa família, é dos projetos que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Deus disse em certa ocasião para Josué: não tenha medo, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus estava dizendo: não se aparte de você as minhas palavras, profetiza a minha palavra, fale a minha palavra, declare. Talvez você esteja diante de um vale de situações impossíveis, humanamente falando, como diz lá no livro de acho que Ezequiel 37, quando Deus fala ali com o homem de Deus e mostra a ele um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, um cenário feio, terrível certamente. Mas o que o Espírito diz para ele? Profetiza. Profetiza para esses ossos. Profetiza. Começa a profetizar. E os ossos começaram a obedecer e foram se juntando e formando pessoas. Algo profético ali estava acontecendo. Profetiza a carne, profetiza o nervo, profetiza a pele, profetiza o espírito. Ele foi dando orientação e conforme era profetizado, as coisas foram acontecendo.
É assim que você precisa entender. Então não venha poluir a tua mente com outras coisas, a não ser a fé, porque a fé se torna uma voz poderosa quando você faz a coisa certa. Mas tem um detalhe aqui que eu quero passar para você. Entre esta palavra profética, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, aqui começa a falar justamente a história de uma mulher, que ela é famosa na Bíblia, a Ana. Ela tinha marido, ela tinha uma família que era o seu esposo, porém ela não podia gerar filhos. Preste atenção, está no capítulo 1 de 1 Samuel. Então a gente vê que Ana vivendo uma das maiores dores humanas, ou seja, o desejo profundo de gerar, mas a incapacidade de ver acontecer aquilo que o coração já abraçou pela fé. Ana era amada. O marido dela a amava muito. Está escrito aqui na palavra. Ele diz que a amava muito, muito, muito. Então ela era amada. Certo? Porém, ela era estéril. Tinha casa, tinha provisão, tinha cuidado, mas não tinha aquilo que ardia dentro dela. Que era justamente ser mãe. É o caso de Ana. E naquela época, naquele contexto, naquela cultura, uma mulher que não gerasse realmente era muito delicado, usando essa palavra aqui para ficar mais tranquilo aqui, né? Mas entenda uma coisa. Interessante que esta esterilidade de Ana não era o fim. Mas ali era, vamos assim dizer, uma porta, um portal de entrada para coisas maiores que aconteceriam na vida dela. Mas nós temos que entender que a Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Olha que interessante isso, gente. Já parou para pensar? Está escrito aqui. Mas o Senhor tinha cerrado, fechado a madre de Ana. Olha que coisa interessante. Está escrito aqui, ó, 1 Samuel capítulo 1, o verso 5. Diz lá no final. Ana, porém, diz a Bíblia, o Senhor, Deus, né? Lhe tinha cerrado a madre. Então ela não podia gerar. Olha que interessante. Preste atenção nisso aqui. Isso não é abandono, gente. Preste atenção. Preste atenção, meus amados e queridos. Isso aqui não é um abandono. Deus não abandonou, pelo contrário, era um propósito escondido. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. Na vida da gente, na sua vida também. Nem sempre a gente vai entender tudo. Nem sempre a gente vai compreender tudo. Então, não queira compreender aquilo que Deus ainda não te revelou. Não queira ficar, vamos assim dizer, ser uma pessoa teimosa, querer entender, forçar as coisas que nem Deus te revelou, nem Deus está te dando uma instrução. Então, não queira fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. Ou seja, há promessas, minha gente. Há promessas na sua vida que parecem que estão estéreis. Não é verdade? Certas promessas, você parece que está vivendo um tempo de esterilidade. Há orações que você faz há anos e que parece que não deram nenhum sinal. Parece que não teve resposta. Não é verdade? Às vezes já teve, você não percebeu, mas às vezes não teve. Mas eu tenho algo profético para te dizer hoje. Olha só. Deus está dizendo para muita gente: eu não te fechei para te frustrar, eu te fechei para te preparar. Olha que lindo isso. Se Ele fechou alguma porta, Ele está te preparando para algo maior, para você ficar mais preparado, treinado, não é? Qualificado. Então, meus amados, às vezes, tá? Às vezes Deus segura algo, mas não é para te negar, mas é para te alinhar aos planos dele. Eu já vi na minha vida, às vezes eu ficava pensando, Senhor, por que fiz isso, não deu, aqui não deu? E Deus depois Ele vai explicando, eu estou te alinhando, eu estou trabalhando em você, e está acontecendo muitas coisas que você não está vendo, mas se eu mostrar, então eu não mostro. Às vezes tem hora que Deus não mostra certas coisas para a gente, porque senão a gente vai achar que a gente é muito importante. E na realidade quem é mais importante é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo.
que usa esse vaso aqui imperfeito, que usa você, varão, varoa, você, homem, mulher, imperfeito, mas Deus não está buscando gente perfeita. Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia mais. Está entendendo? Está compreendendo isso? Então, há promessas na sua vida que parecem, só parecem. Tem coisa na vida da gente que parece que não está dando certo, mas essa é a nossa ótica humana. Está entendendo? Parece. Interessante na história de Ana, que Ana não buscou um filho. Ela buscou o quê? A Deus, ela foi orar. Ela foi buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que Ana se levantou, ela decidiu romper a rotina emocional da dor. Aquela mulher estava sendo tratada de certa forma. Porque havia uma outra mulher, a Penina, e a Penina, parece que o marido olhava para ela, a mulher já engravidava. É impressionante. Umas palavras mais modernas aqui, né? Está escrito aqui. E aquela mulher irritava a Ana, provocava a Ana e dizia, olha, tem mais um filho, você não tem. Você imagina uma... Olha, homem que provoca homem já é duro. Uma mulher que começa a provocar outra, olha, rapaz, só Jesus para entender esse negócio. Então, todo tipo de provocação não é fácil. Mas Ana, naquele momento ali, que ela estava tendo batalhas, vamos assim dizer, nas suas emoções, ela estava triste, não é? Tá entendendo? Ela não tinha problema financeiro, o marido dela era bem sucedido, tinha marido, tinha tudo do bom e do melhor. Mas ela queria ser mãe. Tá entendendo? Então, Ana, preste bem atenção, a Ana, tá escrito essa história, gente, 1 Samuel capítulo 1. Estou trazendo aqui uma palavra profética. Isso não é todo mundo que vai entender, não. Tomara que a maioria entenda. Daí você é abençoado, você é ativado na palavra profética. Então, ela, a Ana, decidiu o quê? Romper aquela rotina emocional da dor. Essa é uma palavra para você que está aí, talvez emocionalmente abalado. Está na hora de você romper. Vai buscar a Deus. Faça como Ana. É um exemplo. Ela foi buscar. Enquanto ela não recebeu, ela não desistiu. Então, rompa esse momento aí de batalha que você está enfrentando. Aí ela foi no templo e ela orava, não com palavras, ela já estava orando com a sua alma. Ela estava orando com a sua alma. Tanto é que a gente percebe aqui que o sacerdote, inclusive o Eli, ele achou que a Ana estava embriagada. E na realidade ela já estava orando, não com palavras, mas com a sua alma, gemendo, clamando ali. Foi algo profético. Ela não estava berrando, gritando, né? Não, mas ali, tendo uma experiência com Deus. O que Deus está dizendo para mim, para você que crê nesta palavra profética? Ore. Ore com o que você tem, o pouco que você tem. Pastor, a minha fé está pequenininha. Então, pega essa fé pequenininha e vai orar. Vai orar, vai buscar. Nem que seja só lágrimas, mas recebe aí, recebe essa instrução, recebe essa orientação, recebe. Talvez tem gente que ela está sendo pressionada por algo, em vez dela ir orar, o que ela faz? Ela começa a desabafar com as pessoas. Ela desabafa com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha. Ela começa a desabafar com pessoas que não têm estrutura espiritual e muito menos emocional para te ajudar. Tá entendendo? É isso. Então, às vezes, é melhor você pegar e desabafar para Deus. Vai num canto reservado, fale, declare, busque. Eu não estou dizendo aqui que você não deve falar algo para alguém que pode te ajudar. Mas o problema é quando você está enfrentando uma situação aparentemente difícil e você, em vez de buscar ajuda, você começa a falar do problema para todo mundo e esse todo mundo não está nem aí com você. Pode ser mais claro agora. Nem todo mundo está querendo que você saia dessa. Não está nem aí. Ou, às vezes porque eles não estão nem aí mesmo. Às vezes porque eles não têm estrutura, sabedoria de Deus para te ajudar. Está entendendo? Não é todo mundo. Tem outros que vão ser bênção. Então eu estou te ensinando a fazer como Ana. Ela foi aos pés do Senhor. Clamar. Buscar. Então a oração de Ana, você não vê, não foi uma oração bonita, eloquente. Mas foi uma oração intensa, foi uma oração verdadeira, real, e foi isso que abriu o céu, aleluia. Então, meu amado e minha amada, eu quero profetizar algo para você neste momento, para você que crê
e está entendendo o que Deus está falando. Quero falar algo profético aqui, pessoal. Deus vai te dar um Samuel. Isso é forte, hein? Deus vai te dar um Samuel. Eu também estou tomando posse do meu Samuel. Samuel aqui, não estou falando que você que é casada vai ficar grávida de um menino. Não estou falando isso. É uma mensagem profética. Samuel representa várias coisas. Para Ana, de fato, era um filho e ela deu o nome de Samuel. Está entendendo? Então, profeticamente falando, se é que você está entendendo essa palavra, quero acreditar que sim, que Deus vai te dar um Samuel. Que será? Eu não sei, é com você. Aí é você, eu não sei. Eu não sei o que se passa na tua cabeça, no teu coração. Eu não sei como é que é a sua intimidade com Deus. Mas essa palavra aqui é justamente um despertamento espiritual para você. Deus vai converter a tua aflição em uma resposta profética. Vemos aqui que o que Ana gerou, diz a Bíblia, o que Ana gerou não foi apenas um filho, mas foi o Samuel, o profeta que destravou uma nação. Aleluia! Meu Deus, chega até a arrepiar aqui, ó, tão forte que é essa palavra. Jesus, é forte, hein? É forte. Deus vai te dar o teu Samuel. Samuel é propósito de Deus, Samuel é projeto de Deus. Só tem um Samuel quem tem aliança com o Todo-Poderoso, quem está aliançado através da fé em Cristo Jesus, aleluia. Então Deus não vai te dar apenas o que você quer. Preste atenção nessa notícia do reino de Deus, aqui agora. Deus não vai te dar apenas o que você quer, Deus vai te dar o que o reino precisa. O reino de Deus na época precisava de um Samuel, e Deus encontrou uma mulher de fé, uma mulher corajosa, uma mulher que mesmo teve momentos de humilhação, mas ela buscou na fonte certa, e Deus mudou a situação de Ana. E diz aqui em 1 Samuel capítulo 1, diz a Bíblia, quando Ana teve aquela experiência, quando Ana diz ali para o sacerdote que ela não estava embriagada, ele pensava que ela estava embriagada. Eli disse para ela, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. O Eli, como sacerdote, não estava entendendo nada, estava achando que a mulher tinha bebido muito vinho, estava embriagada. Mas Ana respondeu para Eli. Isso aqui é tão interessante, sabe o que me chama a atenção? Isso aqui, às vezes, nem um líder espiritual entende o que você está passando. Está entendendo? Só você tem que entender. Nem o sacerdote aqui teve discernimento do que ela estava passando, do que ela estava buscando. Ele já interpretou que ela estava embriagada com vinho. Não. Ela disse, não. Não, Senhor meu, ela disse. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha que mulher abençoada. Está entendendo aqui? E às vezes quantas mulheres, não só mulheres, os homens também, né? Às vezes, em vez de derramar a sua alma para Deus, ele vai se derramar para as pessoas, vai se queixar no trabalho, vai se queixar para as pessoas. Isso não é se derramar para Deus. Você tá jogando contra você quando você faz isso. É falta de sabedoria, de discernimento espiritual. Entendeu? Aí ela disse assim, olha, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava falando para Deus a situação dela. Então Eli entendeu. Aí diz a Bíblia, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha o que acontece agora. Agora ela recebe a bênção de Deus e o Eli a abençoa também. Aí ele entendeu o negócio. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ou seja, antes o semblante dela era de tristeza. Mas agora o Samuel está a caminho. Olha que interessante. Aí o semblante dela mudou de alegria.
E diz a Bíblia, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, e em Ramá. Eucana, que era o marido de Ana, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Traduzido, Ana se engravidou no dia seguinte. Está entendendo o que Deus faz? É maravilhoso ou não é? Pois é. Então, é isso que Deus está falando. Então, meu querido e minha querida, vou repetir aqui, Deus não vai te dar apenas o que você quer, Deus vai te dar o que o reino precisa, porque ela fez um voto que daria esse menino para Deus, e ela cumpriu o seu voto. Então Deus, ele ativa algo quando você tem compromisso com ele, com o reino dele, tá entendendo? Porque o que nascer na sua vida será a resposta para gerações. Gerações, tá entendendo? Gerações. Eu que estou falando aqui poderia não ter nascido, sabia? Eu poderia não ter nascido. Mas Deus disse, não, ele vai nascer. Ele vai ser útil na terra. Assim é com você também, meu querido e minha querida. Preste atenção no que Deus está falando. Essa palavra é para todos, mas uns vão pegar mais rápido. Entendeu? Então, há promessas que vão nascer de você, que não vão trazer só alegria pessoal. Vão liberar destino, governo, influência e um avivamento. Está entendendo? Então, há promessas que vão nascer de você, que não vão trazer só alegria pessoal, vão liberar destino, governo, influência e um avivamento. Tá entendendo? O projeto é muito grande, minha gente. Aqui não estamos falando de coisas materiais. Pode estar no pacote, pode estar no combo, mas estamos falando de coisas eternas, coisas espirituais para o tempo chamado hoje. Então, minha gente, palavra profética para a sua vida hoje. Assim diz Deus para mim. Eu tomo posse para mim, mas eu quero que você tome posse para você também. Tá entendendo? Olha que palavras lindas. Eu ouvi a tua oração silenciosa. Eu vi as tuas lágrimas escondidas. Eu senti o peso que você carrega sozinha ou sozinho. E digo, este é o tempo de gerar. Amados, não temas, porque o que virá será maior do que você pediu. Aleluia. O que virá será maior do que você pediu. Você não vai gerar algo qualquer. Você vai gerar um Samuel, algo que é consagrado, algo que é profético, algo que muda histórias, algo que carrega futuro. Aleluia! É isso! Então receba essa declaração profética. Receba essa declaração profética. Toda esterilidade espiritual, emocional ou ministerial seja quebrado agora. Se você quer, diga amém, eu recebo. O tempo de espera está sendo transformado em tempo de cumprimento. Vai se cumprir. Se Deus falou, vai se concretizar. O Senhor, Deus aqui, te dá força para se levantar como Ana. E Ana foi muito abençoada. Tanto é que depois do Samuel, Deus deu a ela outros filhos também. Aquela que era estéril foi mãe de muitos outros filhos. Olha que coisa linda. Deus está gerando dentro de você um propósito que você ainda não viu, mas o céu já decretou. Isso o céu já decretou, é uma questão de detalhes, de momento. A promessa não será abortada. A promessa não será abortada. A resposta virá com nome, identidade e uma missão, um desígnio, uma tarefa, especificamente para cada um de nós. Portanto, minha gente,
Este é o tempo de gerar, este é o tempo de viver, este é o tempo de celebrar, porque o seu Samuel está vindo. O seu Samuel está vindo. Está entendendo? Então receba esta instrução, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu acredito, Espírito Santo, que foi o Senhor que me inspirou, que me levou a observar esta palavra, que é profética para mim e para milhares e milhares e milhares de pessoas. Pessoas, quem sabe estou falando com um público, pessoas jovens ainda. Talvez tem certamente crianças me ouvindo, de 7 aninhos, de 10, 12, talvez algum adolescente e outros com seus 30 anos de idade, seus 40, 50, 60, 70 ou mais estão ouvindo. E muitas dessas pessoas já passaram por essa fase, mas estão vivendo uma nova fase da vida, Pai. E eu creio que ainda o Senhor tem planos e propósitos maravilhosos para cada pessoa. Ninguém está viva para nada. Todo mundo que ainda está com vida nessa terra é porque o Senhor ainda tem um plano, tem propósito. Essa pessoa está sendo útil, talvez é uma pessoa que é intercessora, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que foi designada para isso e ela faz isso com esmero, com amor, com fé, com alegria e tem sido bênção. Tem tantas e tantas outras coisas que muitos estão fazendo e estão dentro de um propósito divino, de um propósito do reino de Deus. Pai, neste momento profético, Senhor, libera uma unção, Senhor, de despertamento espiritual, de avivamento espiritual, de renovação espiritual, de fortalecimento espiritual. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus eu creio. O Samuel está chegando para muita gente. Para alguns é um projeto novo, para outros é um projeto parado que vai começar a se movimentar com a nova roupagem para os tempos atuais que o Senhor vai levantar. Senhor, é tanta coisa que pode acontecer do bom e do melhor, porque vivemos de fé em fé, de glória em glória. Abençoa também, ó Pai, a vida econômica, financeira dos teus filhos e filhas. Creio também que hoje, nesse dia, nessa hora, nesse momento que a pessoa está ouvindo esta palavra, é o momento também de ser gerado um Samuel, que quem sabe vai ser um recurso econômico, financeiro, e essa pessoa tem visão de reino, e esse recurso vai abençoar a vida dela, a sua família e a obra do Senhor. Portanto, o Senhor é o dono do ouro da prata, e eu sei que o Senhor pode tudo. E nós depositamos no altar da oração profética todos os pedidos que estão chegando, que vão chegar, que estão conectados conosco agora para esta palavra, por algumas emissoras de rádio, pelo canal no YouTube, pelas plataformas digitais, ou seja, onde chegar esse ensinamento, esta palavra que possa ajudar pessoas a se levantar de uma vida de miséria, de fracasso, e elas venham para Cristo, vidas venham ser salvas, libertas, curadas e transformadas pelo poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz e poderosa. Abençoa, Senhor, os documentos, chave da casa, do carro, da empresa, a copo com água, Senhor, consagra, que após a oração se torne um remédio espiritual e libera o teu favor sobre nós. Renova nossas forças, Pai, e queremos andar pela palavra e a voz profética, a voz da fé, a voz da possibilidade, a voz dos milagres. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por esse momento espiritual, esse momento profético, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente.
você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fique exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!